Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais essa videoaula. Então, nessa videoaula a gente vai falar sobre potência e correção de fator de potência. Então, quando se fala em circuitos de corrente contínua, a gente tem a potência dada pela multiplicação entre a diferença de potencial e a corrente. E essa potência, a unidade de medida é o watt. Ponto final. Quando se fala agora em circuitos em corrente alternada, nós temos que três potências, ok? Nós temos potência aparente, letra S, cuja unidade é o volt-ampere. Temos a potência ativa, P, cuja unidade é o watt. E temos a potência reativa, Q, cuja unidade é volt-ampere reativo. Então aqui nós temos as três equações que nos permitem calcular essas potências, né? Então a potência aparente é o produto entre o valor eficaz da tensão e o valor eficaz da corrente. A potência ativa é o produto entre o valor eficaz da tensão, o valor eficaz da corrente e o cosseno do ângulo de fase. Lembrando que esse ângulo de fase é o defasamento entre a onda senoidal de tensão e de corrente. E a potência reativa é o produto entre a tensão eficaz, a corrente eficaz e o seno do ângulo de fase. Então, gera-se uma confusão. Por que três potências? Porque uma só não basta. Porque quando a gente está falando em circuitos elétricos em corrente alternada, a gente tem que lembrar que nós não temos somente o resistor, nós temos elementos armazenadores de energia, ou seja, nós temos capacitor e nós temos indutor, né? E que de uma forma ideal, tanto o capacitor quanto o indutor, eles não dissipam nenhuma potência, eles armazenam energia, ok? E aí surge a potência reativa, que é uma potência que ela não é consumida, mas ela é uma potência que ela fica circulando na rede. Então ela fica circulando da rede para o elemento armazenador de energia, do elemento armazenador de energia para a rede, de tal forma que a potência total é a potência complexa. Então da mesma forma que eu tenho um triângulo de impedâncias, eu tenho um triângulo de potências, cujo um cateto é a potência ativa, potência real, P. Outro cateto é a potência reativa, Q. E a hipotenusa, que por ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente sabe que é maior do que os catetos, né? É a potência aparente. Então a potência aparente ela é maior do que a potência ativa e maior do que a potência reativa quando ela existe. Uma vez que é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são P e Q. Né? Então a potência média em um resistor, se eu tenho uma excitação senoidal, né? Vai ser, se eu tenho um sinal I de T, a potência média é dada por essa equação, ok? É 1 sobre o período integral ao longo do período da potência. Mas eu já substituí a potência aqui por I ao quadrado multiplicado por R. De tal forma que, lembrando que o valor eficaz da corrente é dado por essa equação, né? Então, a potência média em um resistor pode ser calculado por uma dessas duas equações. Corrente eficaz ao quadrado que multiplica a resistência ou tensão eficaz ao quadrado dividido pela resistência. E aí nós temos a potência complexa, S. S é P mais JQ, é a potência complexa, que também é o produto do fasor de tensão pelo conjugado complexo do fasor de corrente. Lembrando que o fasor de tensão e o fasor de corrente, ambos representando o valor eficaz da onda, né?
Então, por ser um número complexo, a parte real é a potência ativa e a parte imaginária é a potência reativa. Quando Q igual a zero, né, que são Q vai ser igual a zero quando nós temos cargas puramente resistivas, o fator de potência é unitário, porque a potência reativa é nula. E aí, a potência reativa sendo nula, a potência aparente vai ser igual à potência ativa. E ela vai ser igual à potência ativa exatamente porque esse cosseno de φ, que é o fator de potência, ele vai ser unitário, né? Então, se cosseno φ for igual a 1, a gente percebe que potência ativa é igual à potência aparente, devido à inexistência da potência reativa. Então, vamos continuar, né? A potência reativa Q vai ser menor do que zero para cargas capacitivas, né? E isso significa fator de potência adiantado. E a potência reativa vai ser maior do que zero para cargas indutivas, o que significa fator de potência atrasado. Então aqui nós temos o famoso triângulo de potências, né? Então percebam que um dos catetos é a potência real, a potência ativa, P, e o outro cateto vai ser a potência reativa, Q. Ela sendo positiva, nós temos esse triângulo de potência que representa o fator de potência atrasado, quando a carga ela tem características indutivas, e quando o Q for negativo, nós temos esse triângulo de potência abaixo do eixo real, representando o fator de potência adiantado, quando a carga tem características de capacitivas. E perceba que a hipotenusa em ambos os triângulos é exatamente igual à potência aparente. Fator de potência. Então, o fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente, ó, P sobre S, que é exatamente igual ao cosseno de φ. No caso aqui, cosseno de θ, né? Onde θ é o ângulo de fase, a defasagem entre a tensão e a corrente. Então, vamos a um exercício, né? Um exercício bem simples. Pausem o vídeo e tentem resolvê-lo. Ok, então vamos à solução do exercício. Calcule o fator de potência para uma carga que consiste de uma associação série de um resistor de 10 ohms e um indutor de 10 mH, sabendo que a fonte possui uma frequência igual a 60 Hz. Se a frequência é 60 Hz, o ômega, frequência angular, vai ser 377. Então esse aqui é um claro exercício em que eu posso perfeitamente utilizar o meu triângulo de impedâncias, né? Por quê? Porque eu tenho os dois catetos, ok? Eu tenho os dois catetos, eu tenho o cateto devido à resistência e tenho o cateto devido à reatância. Então, com isso eu consigo calcular o ângulo de fase. E como o fator de potência é o cosseno do ângulo de fase, o fator de potência vai ser 0,936. Atrasado. E por que atrasado? Porque os circuitos têm características indutivas, né? O circuito não possui indutor, não possui reatância capacitiva, possui somente reatância indutiva. Então, o fator de potência vai ser atrasado. Vamos a um outro exercício, tá? Considere o circuito abaixo, sabendo que R igual a 20 ohms, L igual a 20 mH e C igual a 20 milifarad. E a tensão de alimentação é dado por essa equação. Então ele quer saber qual é o fator de potência. Então pausem o vídeo e tentem calcular o fator de potência para esse exercício. Não é um exercício difícil. Bem, considerando que vocês pausaram o vídeo, aqui uma olhada inicial para esse circuito, a gente consegue perceber claramente que a reatância indutiva ela vai se sobrepor em relação à reatância capacitiva.
Por quê? Porque em módulo a reatância indutiva é muito maior do que a reatância capacitiva. Então, o que esperar para o fator de potência? Bem, se nós temos um circuito com características indutivas, o fator de potência não vai ser unitário, né? O fator de potência vai ser menor do que 1 e ele vai estar em atraso. Vai ser um fator de potência atrasado. Por quê? Porque se o circuito tem característica indutiva, a corrente vai estar atrasada em relação à tensão, né? Então, uma boa referência para saber se o fator de potência é em atraso ou em avanço é verificar o ângulo de fase da corrente. Então, sempre que o ângulo de fase da tensão for zero, né, o ângulo de fase da corrente vai me dizer se o fator de potência vai estar em atraso, corrente atrasada, ou se vai estar em avanço, corrente em avanço. Então, basta calcular aqui o fasor de corrente para a gente saber se o fator de potência está em atraso ou em avanço. E o valor do fator de potência vai ser o cosseno do ângulo de fase. Então, vamos lá. Então, a corrente é a relação entre o fasor de tensão, 311 com uma fase de zero. Esse fasor eu obtive diretamente da onda senoidal, né, que está sendo aplicado como excitação para esse circuito. E a impedância eu obtive do circuito, né? É um circuito RLC, então eu obtive a impedância do circuito. A parte real é a resistência e a parte imaginária é XL menos XC. Então, como esperado, percebam que o fasor de corrente ele tem um ângulo negativo. Isso significa que a corrente está atrasada em relação à tensão, logo nós temos um fator de potência em atraso. E qual é o valor do fator de potência? É o cosseno do ângulo de fase, né? O ângulo de fase aqui no caso é 20,33, né? Então o nosso fator de potência é 0,9377. Vamos a mais um exercício. Então considere o circuito anterior. Corrija o fator de potência para um valor unitário. Pausem o vídeo e tentem resolver. Ok. Considerando que o vídeo foi pausado e que vocês tentaram resolver e resolveram o exercício, vamos somente comparar o resultado que eu cheguei com o resultado que vocês chegaram. Então, o capacitor que vai corrigir o fator de potência, ele é colocado em paralelo com a fonte. Então, ele estando em paralelo com a fonte, a diferença de potencial sobre o capacitor é exatamente igual à diferença de potencial sobre da fonte, o que não vai mudar em nada a diferença de potencial sobre o circuito como um todo, ok? Então, considerando, por exemplo, que esse nosso circuito à direita do capacitor é um determinado circuito, eu não vou estar interferindo no funcionamento do circuito, já que a diferença de potencial que é aplicada ao circuito não muda. Então aqui nós temos o triângulo de potência, né? Que eu tinha comentado com vocês. Um cateto é a potência ativa, o outro cateto é a potência reativa e a hipotenusa é a potência aparente, ok? Então a gente já sabe que a potência reativa ela vai ser positiva, porque a corrente está atrasada em relação à tensão. E para que o fator de potência seja unitário, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse cateto, potência reativa, seja tão pequeno quanto zero. Porque quando ele for tão pequeno quanto zero, quando ele for zero, o que é que vai acontecer? A minha hipotenusa vai ter o mesmo tamanho do cateto P. Ok? Potência ativa igual a potência aparente. Isso somente acontece quando o cosseno de φ é igual a 1. Fator de potência unitário. Então, feitas essas considerações, vamos à solução do nosso problema. Então, o circuito sem o capacitor, né, ele tem essa potência reativa indutiva. Então, se ele tem 788 volt-ampere reativos indutivos, essa equação aqui é a equação também que vai me dizer quanto que eu preciso de potência reativa capacitiva para anular a potência reativa
indutiva que o circuito possui. Então, o circuito à direita do capacitor tem 788 volt-ampere reativo. Essa é a potência reativa do circuito. Então, eu tenho que introduzir um capacitor com a mesma potência reativa, né, para que a potência reativa seja zerada, né? Então, lembrando que potência reativa é o fator de tensão ao quadrado dividindo pela reatância. Então, como a reatância que vai ser introduzida é uma reatância capacitiva, é 1 sobre ômega C. Então, a partir dessa equação, eu posso isolar uma equação e calcular o meu capacitor. Então, introduzindo um capacitor de 43,186 microfarad, o meu fator de potência ele passa a ser unitário. Ok, então espero que vocês tenham chegado no mesmo valor de capacitor, né, que corrige o fator de potência. E por fim, né, vamos fazer o seguinte: após a correção do fator de potência, calcule o novo fator de potência. Então, se aquele capacitor estiver correto, qual é o fator de potência esperado? O fator de potência esperado é um fator de potência unitário. Então, vamos calcular esse fator de potência. Então, pausem o vídeo e tentem agora resolver esse exercício para verificar se o fator de potência com a introdução do capacitor de 43,186 microfarad é um fator de potência unitário. Considerando que todos pausaram o vídeo, vamos calcular o novo fator de potência. Então, a reatância capacitiva devido àquele capacitor é menos J61,421. Então, eu tenho agora que obter uma impedância para esse circuito, que é exatamente o paralelo entre a impedância 20 mais J 7,54 menos 0,1326 em paralelo com menos J 61,421. Então, obtendo a impedância equivalente entre o paralelo dessas duas, só basta eu dividir o fator de tensão pela impedância complexa e equivalente do circuito. Ok? Então, essa impedância equivalente é 22,743 mais J 0,0019. E aí eu tenho esse fator de corrente com um pequeno ângulo, claro, tudo isso função de arredondamentos, né? Mas que é um ângulo tão pequeno que ele é zero. Então, o cosseno desse ângulo aí vai ser igual a 1. Então, realmente, a introdução desse capacitor corrigiu o fator de potência para o valor unitário. Então, agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.